eu me propus a falar sobre o livro O Céu e o Inferno. Então vai ser uma empreitada da boa, né? Hoje nós vamos dar continuidade, então, no capítulo 1, que foi o futuro e o nada. O que nós falamos na semana... 3 semanas atrás? Todo mundo lembra, né? Todo mundo lembra, né? Se começar o assunto pode ser mais. Beleza. Mas vamos lá. Nós chegamos mais ou menos aí no item 9 do capítulo 1. De forma geral nós falamos, né, sobre pensar na morte, não só pensar na vida, nos preparar para a morte também, né? Preparar para viver enquanto der, inclusive como aposentado, é bom, é muito bom. Mas pensar na morte também é importante, para que a gente não chegue do outro lado com uma expectativa que a gente não criou aqui. Se a gente é legal aqui, a gente é feliz aqui, a gente vai levar essa felicidade para o outro lado. Se a gente é uma pessoa que aprendeu a lidar com a moralidade aqui, nós vamos levar isso para o outro lado tranquilamente. Nós falamos um pouquinho também sobre os riscos de crer que a morte conduz ao nada. Morreu, acabou. Né? Para o materialista em geral é um fato normal isso. Agora, hoje, pensando sobre esse assunto, eu vejo algumas coisas interessantes na mente. Não com o objetivo de recapitular o da primeira palestra sobre o assunto. Mas vamos pensar o seguinte. Eu já vi algumas palestras no meio espírita, em centros espíritas, onde as pessoas começam a enfatizar que tem que se viver o agora, né? É aquela coisa da autoajuda, aquela coisa da uma pseudopsicologia moderna que há dentro do centro espírita. Isso é um perigo para quem está iniciando dentro da doutrina espírita, porque tem que viver o agora, começa a se criar uma expectativa, e essa expectativa ela vai de encontro com aquilo que já tem dentro de nós, né? Com as nossas necessidades, com os nossos vícios, com as nossas virtudes. Ou seja, normalmente a coisa acaba descambando um pouco mais para a questão do vício. Se eu tenho que viver o agora, eu tenho muitas existências, né? Eu posso muito bem viver o agora tranquilamente. Então a pessoa muitas vezes ela pode entrar num engano muito grande. Ou seja, deixar de se observar. Se deixando de se auto-observar, o que vai acontecer? Ela vai começar, hipoteticamente, cair para os seus próprios deslizes. Isso é um perigo. E não é legal, não é um conteúdo propriamente de estudo da doutrina espírita. A gente pode falar sobre isso tranquilamente, mas não pode enfatizar isso como sendo um conteúdo espírita, né? Até porque o espiritismo ele fala de viver o agora, mas viver o agora procurando se melhorar sempre, o tempo todo, fazendo uma autoanálise. Isso é doloroso, né? O Raul Teixeira, eu gosto do Raul Teixeira em alguns aspectos, porque ele não é midiático. Ele não é um cara que fica se expondo na mídia, ele não é um cara que fica falando a tranca barranco e dando opiniões pessoais. E tem um vídeo dele bem interessante que ele fala que não é fácil ser espírita, não. Não é fácil. Se você for levar a doutrina espírita a sério, com um estudo aprofundado, não é fácil. Dói pra caramba, né? Porque você conscientemente é obrigado a abrir mão de muitas coisas. E a grande maioria de nós não quer abrir mão de um monte de coisinhas, né? E nós falamos também sobre o panteísmo, que é a doutrina de que nós fazemos parte de um todo e quando morremos vamos voltar para esse todo. Isso em outras religiões a gente encontra tranquilamente também, não adianta a gente aprofundar aqui. Então o que nós vamos dar sequência hoje? A partir do item 10, né? Então mais ou menos no item 10 ele fala que todas essas doutrinas, né, do panteísmo, a doutrina do materialismo, ela é confortadora, de acordo com a necessidade de cada um. E isso vai, consequentemente, gerar efeitos mais adiante. E esses efeitos eles vão estar muito ligados ao caráter mesmo da pessoa.
Só para vocês terem uma ideia. No item 10, né? Além desses sistemas não satisfazerem a razão nem as aspirações do homem, apresentam-se, como se vê, cheios de dificuldades insuperáveis, de maneira que são incapazes de resolver todas as questões de fato que levantamos. O homem tem, portanto, 3 alternativas: o nada, a absorção e a individualidade. Fica muito complicado. A gente não consegue ultrapassar essa linha de pensamento. Fala, pô, mas peraí, eu encontro aqui a absorção do todo, o nada, o que vai sobrar? Não sobra muita coisa como perspectiva. A doutrina da reencarnação, apesar de não ser uma doutrina exclusivamente espírita, porque na história nós vamos encontrar em muitas culturas, e culturas que datam 3.000 anos atrás. Ou seja, Deus, de uma certa forma, porque a nossa crença é em Deus, ele é óbvio, a gente crendo numa divindade que tudo pode, tudo alcança, é óbvio que ele vai espalhar essa semente em vários povos. Cada um vai ver da sua maneira, né? Cada um vai ver, vai ter o seu mito, cada um vai ter a sua história a ser contada. Uma coisa muito simples é o mito da criação, né? Adão e Eva. Né? Se você pegar Adão e Eva, você vai ver essa história em várias culturas muito antes dela ser lançada na Bíblia. E isso é interessante a gente estar observando, porque a gente não tem exclusividade sobre a ideia da reencarnação. Mas um estudo da reencarnação dentro da doutrina espírita, observando a mediunidade, observando o contato que nós temos com os espíritos constantemente, vai fazer com que a gente comece a refletir que nós somos autores efetivos do nosso destino. Nessa roda de encarnação, digamos assim. Se nós somos os autores, nós temos que estar nos observando o tempo todo. Então, o que eu acho interessante como espírita é exatamente isso, a oportunidade que a gente tem de refletir. Que nós não fazemos parte de um todo, nós temos uma individualidade muito forte. Né? Nós não vamos encontrar, acho que um DNA igual ao outro, né? Personalidade nós vamos encontrar parecidas, né? Muito parecidas, que são as tais das afinidades, né? Mas igual não. Em algum momento, mesmo a gente concordando num monte de coisa com outra pessoa, em algum momento a gente vai divergir. Por quê? Porque a nossa cultura e a nossa inteligência são os nossos hábitos falando mais alto. Não tem para onde correr. Então, o que nos favorece é isso, é fugir dessa teoria do nada, da absorção do todo, e ter consciência de si mesmo. O que a doutrina prega para a gente é a autonomia, a capacidade que nós temos de decidir sobre o nosso destino. Nós, de vez em quando, damos uma emperradinha aqui, uma emperradinha ali, mas nós temos a capacidade de decidir sobre o nosso destino. Não adianta ficar reclamando das dores que nós temos agora, né? E nem ficar pensando nas que podem ter no futuro, não. Não adianta, o futuro não vai resolver nada. Eu até citei isso na outra palestra. Nós não vamos criar a expectativa de ser feliz no plano espiritual, não. Né? Nós não vamos criar a expectativa de ser melhores ou de melhorar no plano espiritual, não. Se a gente tem uma consciência a respeito disso, a gente tem que procurar fazer isso agora, correr atrás agora. E essas são as nossas maiores dificuldades. Aprender a nos entender, olhar para dentro da gente e falar, não, eu tenho que mudar aqui, mudar ali, tenho que me esforçar mais lá. E é tanta coisa que a gente tem para fazer que dá a impressão que a gente não vai dar conta mesmo, né? No item 11, né? Ele fala, todas as religiões admitiram igualmente o princípio do destino feliz ou infeliz das almas. O que lembra vocês isso? Todas as religiões admitiram de alguma forma a doutrina da felicidade ou infelicidade das almas. Eu estava lendo isso hoje e fiquei lembrando assim, a felicidade ou infelicidade para um guerreiro nórdico, por exemplo, ele tinha que morrer lutando, porque se ele não morresse lutando, ele não ia ser feliz lá no Valhalla, ele ia ser, né, medíocre, ele morreu de uma forma que não era de um guerreiro, né? E lá já tinha esse conceito, o céu e o inferno. Então, se ele era um combatente e não morresse com coragem,
enfrentando o seu destino, ele ia para o purgatório deles, né? Ia passar o sofrimento. Ou, se ele morresse em batalha, ele ia para o vale reencontrar os seus amigos, né? E ali eles ficariam batalhando entre si eternamente. É uma felicidade fora de série, isso é uma maravilha. Vamos lutar eternamente, nós somos os melhores, né? Mas é a cultura dos caras, é a cultura, né? Isso era o que era importante para eles. Tanto que, se um guerreiro estivesse doente, ele preferia, sei lá, que acontecesse qualquer coisa, mas que ele não tivesse aquela morte medíocre na cama. Então, todas as religiões admitindo isso, ou seja, a felicidade ou infelicidade da alma após a morte, também das penas e dos gozos futuros, que se resume na doutrina do céu e do inferno. Tá? Quando surgiu pra gente a ideia do céu e do inferno, e a gente começa por comparação a estudar tudo na periferia, você fala, pô, tudo isso tem sentido. É a adaptação e o momento de cada um, é a criação de cada povo para que se pudesse fazer a manutenção da sua cultura, da sua história. Dizem, o pessoal costuma falar muito que a religião é utilizada para amedrontar, né? Mas na teologia a gente vê que não é necessariamente para amedrontar, é para se criar normas, é para se criar regras. Então determinadas diretrizes, determinadas leis ou determinadas falas atribuídas a Deus é justamente para que o povo pudesse entrar numa regração. Um exemplo que é muito interessante, que eu vi há um tempo atrás, porque se criou a lei para os hebreus de descansar no sétimo dia. Os caras eram escravos. Trabalhavam dia após dia. Quando saíram da escravidão, continuaram no ritmo. Alguma coisa está errada aqui. Vocês não são mais escravos. Precisam lidar com a lavoura, precisam lidar com os animais para sobreviver? Precisa. Mas vocês também precisam de um espaço para que possam respirar, descansar, curtir as coisas da época, não é? E foi imposto como uma lei de Deus, né? Os caras iam acreditar em mim, criador de cabra? Não, né? Mas se eu me mostro inspirado, sou uma pessoa racional, respeitada, mas eu tenho certeza que se eu não falar em nome de Deus, ninguém vai respeitar, peraí, é melhor eu falar em nome de Deus, né? E aí então vão se criando vários conceitos a respeito. Muito bom. Mas vamos continuar. No que elas diferem essencialmente é quanto à natureza das penas e dos gozos, e sobretudo quanto às condições que podem levar as almas a merecerem umas e outras. Daí resultam os pontos de fé contraditórios que deram origem aos diferentes cultos e aos deveres particulares impostos por todos eles para reverenciar a Deus, por meio dos quais se pode ganhar o céu e escapar ao inferno. Esse trecho é muito interessante, porque nos remete diretamente à religião que a gente mais conhece, né? Só que é assim, a gente não pode julgar a religião em si. Por quê? Porque é o homem interferindo. Não foi uma ideia natural essa, por exemplo, de criar vendas, né, de relicários, vendas da fé, mexer com a fé da pessoa, a troca do dinheiro para que ela pudesse ter salvação, um lugar garantido no céu, né? As penitências, as rezas, não foi isso que foi criado naturalmente. A ideia principal é que todas as histórias, os mitos, eles nos levam a refletir que para você ser feliz, ir para um lugar bom, você deveria agir de tal forma. E essa forma ela é relativa à cultura. Só recapitulando. Bom, se a gente traz para dentro da religião e a gente vai pensar, bom, para mim ser feliz, para mim ir para o céu, por exemplo, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ir lá
vamos colocar na época medieval, eu vou lá, mato meia dúzia, uma dúzia, estupro 2, 3, pá, vou lá, saqueei o dinheirinho da turma, né? Vou lá com o dinheiro do saque, vou para a igreja, né? Tô salvo. Parece muito ridículo isso, né? Mas era o pensamento de gente. Para uma época brutal, né? Para uma época brutal, uma saída banal até, porque o mais esperto ele vai tirar lucro. Aquele que não luta, aquele que não tem força, aquele que não é agressivo, ele tem que se sobressair de alguma forma, né? E essa forma é a esperteza. Se encontraram na religião esse modo, a gente não pode culpar a religião, né? A gente tem que começar a entender que todas as religiões elas têm um objetivo básico: é conduzir o ser humano ao bem-estar com Deus, ou que quer que se alimente dentro de si, não importa, mas ela tem que levar ela ao bem-estar pautado no crescimento moral. Sou uma pessoa melhor, eu consigo conquistar coisas melhores, né, lá onde a gente cria expectativa. Se nós como espíritos acreditamos na erraticidade do mundo espiritual, é óbvio que se a gente tem um bom relacionamento aqui, a gente tem uma tendência a encontrar do outro lado uma continuidade, com condições de se aperfeiçoar ainda mais intelectualmente, para depois pôr em prática aqui. É uma forma de a gente conduzir uma limpeza psicológica do nosso estado, das coisas que a gente considera que a gente ainda precisa melhorar, através da reencarnação. Isso para mim é perfeito. Por enquanto eu não preciso mais que isso, por enquanto, né? Vamos dar sequência aqui. No item 12, ainda dando continuidade, né? Todas as religiões deviam estar em sua origem em relação com o grau de adiantamento moral e intelectual dos homens. Ou seja, a gente não consegue nem deve pegar o que houve na história e julgar. Não pode. E a gente também não pode agora, pode, né? Só não deveria fazer isso. Agora, com todo o conhecimento histórico que a gente tem, com todo o avanço tecnológico, e querer fazer as mesmas coisas que está lá no Velho Testamento, por exemplo. Não teria cabimento, teria? Porque se a gente for usar a Bíblia ao bel prazer, né, da forma como às vezes a gente vê, você não pode só interpretar a moda da casa, você teria que ser literal, interpretar ao pé da letra, né? Então não haveria movimento feminista, esquece, acabou essa conversa, né? Vamos parar por aqui, senão vai dar pano para manga, né? Então, esses ainda muito materiais para compreender o valor das coisas puramente espirituais fizeram consistir a maioria dos deveres religiosos na prática de fórmulas exteriores. Durante algum tempo, essas fórmulas satisfizeram a sua razão. Essa é a parte que me interessa. Mais tarde, esclarecendo-se, os seus espíritos sentiram o vazio dessas fórmulas e, como a religião não mais os satisfazem, eles abandonam e se tornam filósofos. Que bonitinho, né? Que bonitinho, né? A religião não me satisfaz mais. Mas uma coisa é muito interessante, a gente vai falar como filosofia de uma forma geral. Todo mundo que adquire o hábito de estudo, da leitura e começa a ampliar o seu horizonte, isso não só dentro da religião, ele passa a não aceitar mais as regras dogmáticas que existem nos livros. Fica confuso você ler uma determinada passagem bíblica ou de qualquer que seja a doutrina que seja impositiva. Não tem cabimento. Então, através dessa questão do pensamento, da autonomia que a doutrina espírita nos propõe, nós temos a liberdade de escolher os nossos caminhos, de aceitar ou não aceitar uma religião, de não ficar sob o jugo, né, dos dogmas como cordeirinhos, como ovelhas. Alguém aqui precisaria de um centro espírita?
para ser espírita? Não, né? Não precisaria. Mas depois que conhecesse o estudo. Exato. Porque antes precisaria. O problema é o seguinte. Teria que ter uma direção. Os núcleos religiosos, eles formam as condições necessárias para que a gente possa estudar junto. Sim. Que é essa questão que você está falando. A princípio a gente adentra e começa a estudar junto. Quando você não é apegado ao estudo, à observação, você acaba simplesmente seguindo o que os outros falam. Acaba simplesmente seguindo o rebanho. E é isso que as doutrinas não deveriam fazer. A doutrina deveria utilizar da cultura atual da pessoa e ajudar ela a dar um salto, a melhorar ainda mais, a se libertar ainda mais. E não ficar cativo, né, de um procedimento, de um trabalho, ou o que quer que seja. Ninguém quer isso, né? O que eu acho engraçado é que muitas vezes é um ciclo, é como se fosse um trem. Tem um autor de sociologia, o Pierre Bourdieu, ele mais ou menos fala que é assim, aquele que aprisiona, aquele que manda, que é autoritário, ele nunca faz isso sozinho, ele tem outros que o apoiam. Por exemplo, mais 5. Esses outros 5 tem mais 5, cada um que o apoiam. E isso vai criando uma malha tão grande de subserviência. Então, muitas vezes, a pessoa ela não segue exatamente aquele primeiro que está no topo de um centro espírita ou de uma igreja. Ele segue aqueles que ele tem em consideração, porque aquele que tem consideração segue um outro que tem consideração e segue o outro até chegar no topo. Então isso já é uma construção mesmo dentro da ideologia de tudo quanto é área, né? Isso é um problemaço. Isso é um problemaço. Persuasão. Exato. Mas tá aí, não tem como fugir disso. Só que quando a gente começa a observar isso, a gente começa a observar dentro das religiões e começa a observar fora. E esse é o nosso grande problema. Por quê? Quando nós começamos a passar por esse estágio, é a hora que a gente vai nos testar, né? Testar o quanto a gente realmente está crescendo. Se a gente consegue superar isso de boa e deixar para lá, ou se a gente vai entrar numa briga muito grande. Eu toda hora estou falhando, eu entro em umas brigas danadas, né? Uma hora isso aí passa. No item 13, se a religião a princípio apropriada aos conhecimentos limitados dos homens tivesse sempre seguido o desenvolvimento progressivo do espírito humano, não haveria incrédulos, porque a necessidade de crer está na própria natureza do homem, e ele sempre crerá desde que lhe dê o alimento espiritual em harmonia com as suas exigências intelectuais. Ele quer saber de onde vem e para onde vai. Se lhe mostrarem um alvo que não corresponde às suas aspirações, nem à ideia que ele faz de Deus, nem aos dados positivos que a ciência lhe fornece, se além disso lhe impõe para atingir a Deus condições que a sua razão considera inúteis, ele repele a tudo. Então o materialismo e o panteísmo lhe parecem mais racionais, porque nele se discute e raciocina. Embora o raciocínio seja falso, ele prefere raciocinar falso a ser impedido de fazê-lo. Ainda na teologia tem uma coisa que eles dão o nome hoje de bricolagem. Vocês sabem o que é bricolagem? São trabalhos manuais, onde você pega uma partinha de cada coisa e vai montando algo novo. As religiões, elas tendem a acontecer isso em todas as épocas, né? Eu entro e eu venho, sei lá, do islamismo, e eu venho com toda a minha força da religião aqui, e eu começo a introduzir as minhas aspirações dentro do espiritismo. Às vezes, por falta de convicção do grupo espírita, é aceito.
e se começa a criar novas metodologias, né, misturadas. Por que a gente vive brigando que o Espiritismo ele é hoje uma seita mais católica do que espírita em si? Justamente por causa disso. Por quê? Nós começamos a percorrer os centros espíritas, a gente começa a enxergar o sincretismo enorme que existe dentro. Então, são poucos os grupos que vocês vão chegar e observar que há apenas o estudo, né, ou as comunicações mediúnicas com o objetivo de estudo e esclarecimento, e eventualmente uma magnetização. Eu acho que isso é uma adaptação às novas gerações, né? Agora, se você for ver em algumas religiões, eles adaptam louvores, né, com ritmos da moda para atrair jovens, como um samba gospel, um samba rock, um rap gospel. Eu acho que vai se adaptando para alcançar as novas gerações. Eu acredito que seja por isso. Mas é exatamente isso que ocorre. É exatamente essa fusão que ocorre. Agora, o problema é quando começa a descaracterizar a essência de cada doutrina. Então, por exemplo, a gente não precisa aprofundar muito. É importante você querer fazer a captação de novas ideias para uma doutrina. É muito importante. Mas o que a gente vê hoje? A gente vê hoje... Eu não preciso esconder o que eu vou falar, porque você vai no YouTube e você vê lá vídeos pentecostais, por exemplo. Está mais para a Umbanda, né, do que para a religião própria em si. A gente vê eu estou falando superficialmente, a minha ideia não é aprofundar isso não. A gente vê que o movimento carismático ele entrou por quê? Porque a igreja ortodoxa ela era aquilo, a missa, né, os trabalhos dele e acabou. Nós estamos perdendo jovens para quê? Para o movimento gospel, que tem música, tem isso, tem aquilo. E eram músicas de louvor, apenas falando de Deus. Tá, todo mundo entrou na onda, inclusive o espírita. Né? Inclusive o espírita. Tem música espírita para tudo quanto é lado, porque é para acompanhar a geração. Maravilha. Houve toda essa miscigenação, cada um começa a voltar para a sua religião, porque agora tem também o que faltava para ele volta, e os outros começam a perder começam a perder o mercado, digamos assim. Né? O que acontece? Hoje a gente vê isso, a gente vê funk gospel, a gente vê pagode gospel, a gente vê tudo gospel, mas são estilos musicais que eu gosto, menos o primeiro que eu citei, menos o funk, né? Mas que de uma certa forma ela nos levam a outro tipo de pensamento. Elas levam o nosso pensamento a outra condição. Então, quando você pensa em fazer um pagode gospel, um pagode católico, um pagode espírita, você está com falta do quê? De música? Não, tem muita música boa. O que a gente está com falta é daquilo que a gente gostava, né? De estar lá no pagode, na gafieira. E eu não estou dizendo que não possa fazer isso. Você pode ir dançar no final de semana para quem gosta. Eu sou uma pedra, não adianta eu querer dançar para eu passar raiva. Então, mas a intenção, acho que no todo, é atrair um público, né? Movimentar um capital também, né? Precisa disso em qualquer religião. E atrair mais jovens, né? Como você acabou de falar. Sim. Não ficar aquela coisa... Mas aonde eu queria chegar é que isso acabou gerando competição. Sim. Porque todo mundo faz, então eu tenho que fazer uma coisa diferente, que é para trazer de novo a essa competição acaba gerando confusão, né? Exato. Porque assim, se todas as religiões querem o bem, por que elas não se unem, né? Tem essa... a minha religião é sempre melhor que a tua, né? Você não pode esquecer disso. Então, aí é que gera confusão, que gera muita gente abandonando, né, esse lado espiritual, de modo geral, né? Sim. Não pode isso daí, esse conflito. Né? E sempre vai ter. Tanto que nessas passagens que está falando aqui, a gente vai finalizar no item 14. É exatamente isso. Se todas as religiões não perdessem a essência, a coisa estava bonita hoje em dia.
Não precisava de tanta denominação de religião, numa só religião, por exemplo. Não vou nem especificar uma, mas numa só religião não precisava ter tanta ramificação assim, né? Para concluir, no item 14, o homem tem a convicção instintiva do futuro, mas não tendo até então nenhuma base certa para a sua definição, criou pela imaginação os sistemas que o levaram à diversidade das crenças. A doutrina espírita sobre o futuro, não sendo obra da imaginação, concebida de maneira engenhosa, mas sim o resultado da observação dos fatos materiais que hoje ocorrem aos nossos olhos, ligará, como já está fazendo atualmente, as opiniões divergentes ou incertas e conduzirá pouco a pouco, pela própria força das circunstâncias, a crença a uma unidade baseada na certeza e não mais na hipótese, realizada a unificação no tocante ao destino das almas. Será esse o primeiro ponto de aproximação dos diferentes cultos. Um passo considerável para a tolerância religiosa, a princípio e mais tarde para a fusão. Então, o que eu entendi aqui? Que hoje em dia o pessoal opta mais pela fusão primeiro do que pelos princípios. Porque se fosse pelos princípios, casaria exatamente com o que você falou. Todas as religiões trabalhando juntos, né? Com um só objetivo: o bem da humanidade, o bem do outro. Por que eu faço palestra? Por que eu dou aula? Por que eu faço isso? Porque eu gosto apenas? Não, porque eu acho que isso pode ser útil para alguém. Porque num olhar muito superficial, a gente está tendo o interesse de fazer algo por alguém. Via palestras que vão para a internet, via presencialmente, via num bate-papo com um amigo. Tudo que aquilo que a gente tem de informação, de conhecimento, é muito importante que a gente passe adiante. E esse conhecimento, essa certeza sobre o futuro, se você tiver argumentos sólidos, vocês já imaginaram hoje a quantidade de pessoas que pensam no suicídio? Conversando com alguns amigos, os apelos, né, a grupos de apoio são enormes hoje. Agora, se eu acredito no céu e no inferno apenas, o que eu posso falar para a pessoa? Que ela tem que seguir uma determinada regra, porque senão ela vai para o inferno? Fica complicado, fica muito complicado, porque a gente está lidando com a vida alheia. Num centro espírita, numa igreja, num templo religioso qualquer, quando as pessoas chegam, a gente não sabe quais são as expectativas dela, o que ela está passando. Não sabe. A gente vai conseguir saber alguma coisa depois de um ano para frente, se der tudo certo, né? Se der tudo certo. De um ano para frente a gente vai começar a conhecer as pessoas. E talvez aí, de acordo